Boa noite. Estamos de volta com o programa Os Arquivos X, nosso programa semanal sobre mistérios. Eu sou o Deepak Sankara e vou conduzir-nos por esta estrada mística, esotérica dos mistérios pelo mundo, os mistérios que tanto atraem as nossas almas, e a busca por estes mistérios, pelo desvendar destes segredos, é na verdade também a busca pelas nossas próprias identidades, para sabermos quem somos nesse mundo. Um mundo repleto de mistérios, pirâmides, pedras megalíticas, né? E tantos outros grandes segredos da humanidade, Triângulo das Bermudas, né? Na semana passada nós falamos um pouquinho sobre o mistério da reencarnação, né? E contamos até um relato muito interessante sobre o homem que voltou como seu sobrinho. E este programa foi muito elogiado porque ele promoveu o cessar e as respostas para dúvidas que muitas pessoas tinham, né? A morte realmente existe? A morte é apenas uma transição? Ou a morte é uma ilusão? É algo que nos foi contado, né? Nós somos iludidos dizendo que a morte existe, quando de fato a morte não existe. Nós saímos de uma dimensão e passamos um véu para outra dimensão, porque o mundo é de fato uma cortina que oculta o programador, né? E nós podemos elevar-nos, despertar, porque nós somos Budas, Cristos e Messias, e acessar a verdadeira realidade. Qual será o tema do programa de hoje? Acho que você está curioso, né, para saber qual o tema do programa de hoje. Acho que você vai descobrir junto comigo, né, que o nosso pequeno smartphone hoje, né, sempre eu estou com um livro na mão, né, até perguntei no Facebook por que que o apresentador do programa Os Arquivos X sempre tem um livro, né, nas mãos, né? Aqui eu estou com um livro fantástico que chegou até o meu conhecimento, até as minhas mãos, por um contato mediúnico que eu tive com o autor. Foi uma experiência realmente fabulosa, e um dia eu vou falar sobre este livro que está aqui, né? Chamado Mundos em Colisão, publicado em 1950, se não me engano. Muito bem. Quando eu era pequeno, eu morava numa pequena casa, num bairro chamado Vila Curuçá Velha, em São Miguel Paulista. Me lembro nitidamente, claramente, uma noite, quando o meu velho pai, já falecido, leu para mim uma história, né, do que as pessoas acreditam ser a Bíblia, né? E essa história contava, né, a aventura de um homem que havia sido convocado pelo Criador para sair de sua cidade e ir para uma outra cidade chamada Nínive, né? E de fato esta pessoa, né, convocada pelo Criador, desejou esconder-se do sagrado e fugir para uma outra cidade. Então ele tomou um barco, e por causa que ele não havia obedecido o Criador nessa história, né, o Criador enviou uma grande tempestade, né, e o barco estava a ponto de naufragar, e os marinheiros, né, daquele barco começaram a jogar sortes para tentar compreender por que, né, aquele mal havia se abatido sobre eles, né? Porque aquele espírito furioso estava tentando afogá-los, né? E diz a história que a sorte caiu sobre esta pessoa que estava tentando fugir do Criador. Você já sabe qual que é esse personagem? Essa personagem? Muito conhecido pelo nome Jonas, né? Que deve ter inspirado, né, aquele conto maravilhoso, também cheio de códigos, chamado Moby Dick,
né? Vocês se lembram do Moby Dick? Chegaram a assistir? Tem uma versão do Moby Dick antiga, se não me engano, com o ator também, acho que já falecido, Gregory Peck, né? Muito interessante, né? Sobre o capitão Ahab, ou Ahab, né? Que é até um nome de um personagem bíblico, de um rei que teve na antiguidade, né? Que caçava um monstro marinho, uma baleia gigantesca que havia amputado a sua perna, né? Então tem essa história que talvez tenha sido inspirado neste conto, né, sobre Jonas, né? Eu me lembro então, essa foi a única história que eu ouvi dos lábios do meu pai quando eu era muito pequeno. Eu devia ter talvez 3 a 4 anos, 5 anos talvez, mas me lembro disso muito claramente, né? E essa história sempre ficou na minha mente, né? Qual era o segredo, né? Qual o mistério de Jonas? Porque a história, né, no livro de Jonas, na tradução chamada Bíblia, né, diz que Jonas foi então lançado ao mar para que aquela fúria cessasse de sobre aqueles marinheiros, né, e ele começou a se afogar. Então diz que Deus enviou um grande peixe para engolir Jonas. E diz que Jonas esteve então 3 dias e 3 noites, né, no ventre do peixe. Depois o peixe, né, o vomitou na praia da cidade para onde ele havia sido enviado a cumprir uma missão chamada Nínive. Nínive muito interessante, né, porque foi em Nínive aonde foram encontradas as tabuinhas cuneiformes, né, a qual o doutor Zecharia Sitchin, de abençoada memória, né, autor do 12º Planeta, né, traduziu e levou ao mundo o conhecimento sobre os Anunnaki, né? Você já ouviu falar nos Anunnaki? Nós vamos abordar isso aqui também, um dos nossos programas no futuro, mais para frente. Mas então, há algumas questões aqui interessantes, né? Por exemplo, como é possível que um peixe, uma baleia, talvez, né, que é o maior peixe que existe no mar, da qual nós temos conhecimento, cuja garganta é muito estreita, poderia engolir um homem? E se o engoliu, né, como poderia ter sobrevivido este homem no ventre, no estômago deste animal, sem ter sido digerido, né? Há, o que parece, né, para os céticos, alguma inconsistência nessa história, né, de Jonas. Para os crédulos, né, um milagre, porque Deus faz milagre, poderia, claro, ter feito Jonas passar pela garganta do peixe e tê-lo preservado no estômago do mamífero, né? Porque um peixe, uma baleia, se foi uma baleia, um mamífero, né? E um anfíbio, e depois ter vomitado, né, na praia. Mas será que o mistério foi este mesmo? Será que Jonas foi engolido por um peixe verdadeiramente de carne e osso, ou alguma outra coisa aconteceu, né? Enquanto você pensa, né, nós vamos começar aqui então lendo, né, aqui no nosso smartphone, né, o título, né, O Mistério de Jonas, um OSNI, um objeto submarino não identificado, ou um submarino Atlante. O que você acha? Se você quiser responder, você pode postar na nossa página lá no Facebook, na chamada que eu fiz para o programa Os Arquivos X, né? Muito bem. Como eu estava dizendo, lembro-me bem da história de Jonas. Foi a única que meu pai, quando eu era pequeno, leu para mim em alguma noite antes de dormir, na velha casa da Vila Coruçá Velha, em São Miguel Paulista, onde moramos por 12 anos. Essa história sempre me intrigou e hoje eu conheço o seu segredo. O texto bíblico, hebraico, original, né, da história de Jonas, ele diz: Vayeman Adonai dag gadol lebiloa et Yonah. Vayehi Yonah bimei adag shelosha yamin u shelosha leilot. Yonah, Périque II, Passuco I.
Ou seja, Jonas capítulo 2, verso 1. Eu li aqui o texto no original hebraico. Você quer que eu leia de novo? Ok, vamos ler de novo. Vayamam Adonai, Dag Gadol, Lebiloá et Yoná, Vayehi Yoná, Bimei Adag, Sheloshá Yamim, u Sheloshá Leilot. A tradução aproximada seria: e enviou o Yud-He Vav-He, o tetragrama sagrado, um grande peixe, aqui não diz uma baleia, para engolir Ioná, ou Jonas, e esteve Ioná nas entranhas do peixe 3 dias e 3 noites. Jonas capítulo 2, verso 1. Qual será o mistério? Como perguntei antes, Jonas foi engolido realmente por um peixe de carne e osso, ou havia um outro grande segredo escondido nesta narrativa? O segredo de Jonas está oculto no Zohar. O Zohar, o livro da iluminação, revelado para o mundo há 2000 anos pelo Rabino Shimon Bar Yochai, enquanto ele esteve escondido em uma caverna ao norte de Israel, num local chamado Mirom, fugindo de um decreto do imperador Adrianos, que havia mandado matá-lo. E por que o Rabino Shimon havia sido condenado à morte? Porque o seu mestre, o Rabino Akiva, havia sido torturado até a morte por ensinar Torá e os seus mistérios. Eles haviam tirado a pele do Rabino Akiva ainda vivo. Então, o Rabino Shimon Bar Yochai atacou os soldados que haviam matado o seu mestre e tirou a vida deles. E a forma como o Rabi Shimon se utilizou para tirar a vida daqueles soldados foi que assustou tanto o imperador, que então colocou um decreto de morte sobre ele. Nesse período de 13 anos, conta então o próprio Zohar que Moisés e Eliarro, Anovi, o profeta Elias, visitavam o Rabi Shimon na caverna e começaram a revelar para ele os mistérios do universo. Para termos uma ideia desses mistérios maravilhosos, há 2000 anos, o Zohar já dizia: a terra é redonda e gira em círculos, com algumas pessoas acima e outras abaixo. Imagina do que está falando? Você sabe que na Idade Média, na época da escuridão, as pessoas acreditavam que a terra era plana, mas há 2000 anos o Zohar já dizia: a terra é redonda, e mais ainda, que haviam 7 continentes na terra. Muito bem. Qual o segredo de Jonas? O Zohar, de forma esotérica, nos diz: e ele viu na barriga do peixe um espaço aberto e salas de um palácio, e os 2 olhos do peixe brilhando como o sol ao meio-dia. Dentro dele havia uma pedra preciosa que iluminava ao redor e fez visíveis as maravilhas do fundo do mar. Isso aqui está no Zohar, escrito há 2000 anos. Você ainda acredita que um peixe engoliu Jonas? Ou será que o mistério é muito maior do que então nós poderíamos entender até que encontrássemos a narrativa do Zohar? Vou ler novamente, Diz o Zohar: ele viu na barriga do peixe um espaço aberto e salas de um palácio, e os 2 olhos do peixe brilhando como o sol ao meio-dia. Dentro dele havia uma pedra preciosa que iluminava ao redor e fez visíveis as maravilhas do fundo do mar. Que peixe de carne e ossos poderia conter um palácio com salas e iluminado com uma lâmpada alimentada por algum reator de energia desconhecida, a pedra preciosa? Por algum tipo de fusão nuclear, talvez, ou estelar, dependendo da origem deste equipamento? Certamente o Zohar está revelando uma máquina submarina de tecnologia avançada, possivelmente um OSNI, um objeto submarino não identificado, termo este criado por nós, e que possivelmente não vai definir um objeto intra ou extramundo, talvez até mesmo Atlante. Para evidenciar isto, o Zohar nos oferece outra pista. Rabi Nehorai, o ancião, estava certa vez viajando pelo mar,
o barco foi destruído em uma tempestade e todos os que estavam nela foram afogados. Mas ele, por algum milagre, desceu até o fundo do mar e encontrou ali um país e viu os seres humanos estranhos de tamanho diminuto. Eles estavam recitando preces, mas ele não pôde entender o que estavam dizendo. Por outro milagre, ele foi devolvido à superfície e disse: bem-aventurados são os justos, né, que estudam Torá e conhecem os mistérios profundos. Certamente, Rabi Nehorai, da mesma forma que Jonas foi transportado por alguma máquina atlântica, né, ou da Atlântida, para testemunhar a sua existência e depois foi devolvido à superfície, exatamente como Jonas. Na narrativa aqui do Zohar fala que ele viu, Jonas, os olhos do peixe brilhando, né, no fundo do mar, ou seja, os faróis de alguma nave submarina, e depois que ele foi levado para dentro desta máquina, ele descobriu que ela era cheia de salas, como em um palácio, e viu lá dentro, né, uma pedra preciosa que brilhava muito, possivelmente que alimentava esta máquina, né, essa máquina que salvou Jonas. E nós achávamos, né, que Jonas havia sido engolido realmente por um peixe de carne e ossos, né? Nós vamos continuar com esse assunto daqui a pouquinho, depois dos nossos intervalos.